Olá a todos! Estamos aqui reconectando para a nossa live. Nossa live de hoje, onde eu trago esse tema para vocês, que são as 4 necessidades básicas do ser humano. 4 necessidades que atendem à nossa estrutura emocional e que dizem respeito ao que nós somos e como nos percebemos hoje. E aí tem aqui já, estamos retomando, reconectando a nossa live aqui aguardando para que as pessoas entrem. E já verifico aqui uma colocação aqui do Fábio. Interessante como o tema filhos está surgindo nessa sequência mais até do que na live de casais. É muito interessante, né, Fábio e todos, porque esse é o tema da nossa existência, né? Esse é o primeiro lugar que nós ocupamos diante da vida. O lugar de filhos é o primeiro lugar. E muitas vezes é o lugar que a pessoa às vezes mais rejeita, o lugar de filho. E nós nascemos. A Luana perguntou, né, como honrar um sistema, né? Pai e mãe são dois grandes representantes da vida. A vida chegou até nós através deles, através de pai e mãe. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: isso é uma máxima sistêmica. Se você percebe que seu pai e sua mãe não deram nada a você, não conseguiram suprir as suas necessidades e dar nada do que você esperava, eu digo para você que eles já te deram tudo. Mesmo se você percebe que eles não te deram aquilo que você esperava, eu digo para você que eles já te deram tudo, porque eles te deram a vida. A vida que você tem, que se manifesta em você, ela veio através deles. Portanto, eles são a chave da sua existência. Se você quiser abrir as portas da sua mente, as portas da sua existência, para construir uma existência, edificar uma existência sólida, para abrir essa porta, você vai ter que tomar posse de uma chave chamada pai e mãe. Mesmo que você tenha percebido que faltou carinho, mesmo que você tenha percebido que faltou ser ouvido na essência, mesmo que você não tenha sido notado, mesmo que você não tenha tido o direito de pertencer àquele sistema, ainda assim, seu pai e sua mãe te deram tudo, porque eles te deram a vida. Eles te deram aquilo que de mais precioso eles poderiam dar. Eles se disponibilizaram para um fluxo vital. Olhar para isso, para pai e mãe, dessa forma, é começar os passos de tomar posse dessas duas figuras tão importantes na nossa estruturação emocional. Então, o tema filhos que o Fábio coloca aqui, essa observação dele que está tomando esse tema, está surgindo nessa sequência, mais do que até na live de relacionamento, é muito interessante essa observação do Fábio. Porque, como eu disse, o lugar de filho é o primeiro lugar que nós ocupamos. E se nós quisermos entender a vida e a proposta que a vida nos faz, nós vamos ter que trabalhar efetivamente para entender esse lugar de filho. E muitas vezes uma pessoa não teve contato físico com os seus pais durante muito tempo na sua vida. Tem tantas mães que morrem no parto, tem tantos pais que não assumem a paternidade e deixam a mãe sozinha. Tem tantos casos que a mãe falece e na sequência o pai falece. E aí, você há de me perguntar, como é que fica isso dentro de todas essas questões das necessidades básicas do ser humano? E aí eu te digo e trago novamente essa percepção de que pai e mãe não são só essas duas pessoas que se apresentam à sua frente, esses dois veículos pelo qual a vida lhe foi dada. Pai e mãe são dois grandes representantes da vida, são representantes, são figuras arquetípicas
nós podemos encontrar pai e mãe dentro de nós mesmos. Eles estão presentes, até geneticamente, mesmo que não se tenha conhecido, mesmo que o encontro entre um homem e uma mulher, mesmo que ele tenha sido um encontro fortuito, mesmo que ele tenha sido algo rápido, mesmo que ele tenha sido vivido numa noite de carnaval, mas naquele momento houve um momento de amor. A percepção de que nós somos frutos de um ato de amor, e essa percepção, ela é fundamental, porque só existe uma coisa capaz de gerar vida, que é o amor. O amor é a única essência capaz de gerar vida. Então, independente de se nossos pais conseguiram nos nutrir de tudo aquilo que nós julgávamos necessário, nós somos frutos de um ato de amor. Nosso pai e nossa mãe nos deu aquilo que de melhor eles tinham, o pulsar da vida e do amor dentro deles. Por mais que nós ainda não possamos compreender isso, a possibilidade de nos dispormos a um processo de autoconhecimento, a um mergulho interno, a olhar para esses temas da existência, quando nós nos dispomos a fazer isso, nós abrimos, nós descortinamos a possibilidade de olhar para a vida de uma forma mais ampla, de olhar para a vida de uma forma mais sistêmica. Vamos lá. A Heloísa está perguntando. Não, a Heloísa não. Deixa eu ver se temos aqui mais uma pergunta do Maurício. Quando se tem uma pessoa especial, síndrome de Down na família, como tratá-lo com igualdade? Muito boa pergunta, Maurício. E aí nós vamos chegar em alguns temas que são muito sensíveis, né? São muito sensíveis. Porque aí a gente precisa entender essas propostas da existência sistêmica. E é muito interessante como existem formas diferentes de se lidar com questões como essa, com crianças e com pessoas especiais dentro de um sistema. Todo o sistema familiar, todos os sistemas, eles buscam por equilíbrio. Então vamos nos lembrar das 3 ordens sistêmicas que eu falei na live anterior, né? Que é a hierarquia, o pertencimento e o dar e receber. O que a gente percebe é que uma dinâmica sistêmica, ela vai se transferindo de uma geração para outra. E muitas vezes, numa determinada vivência de uma geração, alguém é excluído daquele sistema. Seja emocionalmente, seja fisicamente. Esse sistema, ele vai sempre buscar por equilíbrio, ele vai sempre buscar por completude. E muitas vezes, uma das formas de se buscar, de se encontrar o equilíbrio, é quando um sistema recebe um presente da vida. Muitas vezes, uma pessoa especial dentro de um sistema familiar, com características especiais, como Down e tantas outras, ela é uma grande possibilidade daquele sistema vivenciar o amor, vivenciar a entrega, vivenciar a capacidade de ouvir na essência, a capacidade de notar a existência de alguém, a capacidade de trabalhar o pertencimento, a capacidade de honrar e respeitar a história e a estrutura de alguém. Então, na verdade, são grandes propostas da vida que muitas vezes nós não compreendemos na amplitude total que elas têm. Mas nós podemos ir passo a passo, gradativamente, percebendo, através daquilo que de positivo nasce dentro de um sistema, muitas vezes de uma experiência desafiadora. Então, ter alguém, uma pessoa especial na família, é a possibilidade de desenvolver um nível de amor maior que aquele sistema mesmo pedia. E essa dinâmica, esse evento sistêmico, que é a chegada de alguém com essas características, ela vai trazer um conteúdo riquíssimo para aquele sistema. Se ele será aproveitado ou não,
Isso vai depender de como as pessoas olharem para aquilo. Mas com certeza, em cada sistema, existe alguém que sempre é tocado por uma situação como essa. Quando uma situação dessa acontece dentro de um sistema, ela veio para tocar alguém. Ela toca o sistema, mas se muitos se recusarem a olhar para o que ela traz de conteúdo, de transformação para aquele sistema, ao menos um ou dois serão tocados. E esses dois que forem tocados, eles promoverão uma modificação, eles promoverão um movimento sistêmico que pode trazer equilíbrio. Então, não só esse da vivência de uma pessoa com uma pessoa especial dentro de um sistema, mas tantos outros movimentos que se geram dentro de uma família e que vão pedir por esse equilíbrio no futuro. E isso é uma coisa que nós vemos assim diariamente, né? Vamos lá, temos mais uma pergunta. Eu espero ter respondido, Maurício, porque esse tema é um tema realmente sensível, né? Temos mais uma pergunta aqui do Rodrigo. Limite e direcionamento para a criança é muito importante, ele afirma. O que você tem a dizer sobre o tom de voz e gestual e energia aplicada pelos pais nesse processo de formação e educação? É muito importante, Rodrigo, o tom de voz e a energia. Mas antes disso, vem uma coisa que é importantíssima, que é a capacidade que um pai e uma mãe têm de serem veículos do amor, de serem veículos da vida, da manifestação da vida. É o mesmo que eu dizer da capacidade de um pai e uma mãe estarem disponíveis para a vida, estarem disponíveis para os filhos. E quando nós fazemos um trabalho de olharmos para esses conteúdos que nos incomodam, que nos mobilizam, que doem, que falam dentro de nós, nós começamos a desenvolver uma sensibilidade. E uma das características de uma pessoa que tem um desenvolvimento amoroso é a sensibilidade diante dos temas da vida. Então, todos esses movimentos que levam a um equilíbrio sistêmico, que levam a um equilíbrio das relações, eles são regulados pelo amor. Existem dois reguladores do equilíbrio sistêmico, é o amor e a ordem. Lembre-se da máxima do direcionamento do Bert Hellinger, pai das constelações, quando ele diz que o amor procura pela ordem e a ordem está a serviço do amor. Então nós temos aí dois componentes de um equilíbrio sistêmico, amor e ordem. Amor e ordem geram leis sistêmicas, geram ordens sistêmicas, que é a hierarquia, o pertencimento e o dar e receber. Muitas vezes, o tom de voz, a forma como um pai e uma mãe se dirigem ao filho, quando isso é agressivo, quando isso machuca o filho, muitas vezes nós vamos perceber que isso é uma projeção dos próprios traumas vividos. Ou seja, é o equivalente a dizermos que nós estamos agindo e vivendo como os nossos pais, como diria Elis Regina. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ou seja, vamos voltar lá no mito da caverna e perceber que a realidade não é aquilo que nós vemos projetado na parede. Aquilo é simplesmente a sombra. Ela é a projeção da sombra. Então, um conteúdo traumático de uma experiência familiar, da experiência paterna e materna não trabalhado, ele com certeza será projetado para a próxima geração. Então, pessoas que foram educadas aos gritos, que foram agredidas, e muitas vezes a pior agressão não é a física, é a emocional,
que impede um filho de se afirmar na vida. Pessoas que foram expostas a situações assim, de ambientes conflituosos, eles têm uma grande possibilidade de repetir o modelo. Embora se negue até o último momento, se diga que não fará igual, mas todas as vezes que a consciência afirma alguma coisa, no inconsciente existe um polo oposto. Todas as vezes que uma pessoa se afirma como excelentemente boa, existe algo dentro dela que fala exatamente o contrário. Esse algo é a sombra que se constitui, que é formada pelos conteúdos traumáticos que habitam o inconsciente. Então, isso é o que me leva a dizer que viver a vida de uma forma mais consciente é olhar para a vida através do inconsciente. É olhar para a vida sabendo que dentro de mim existem conteúdos que eu mesmo desconheço. Por isso, eles são inconscientes. Então, todas as vezes que eu me dirijo para o meu filho, né, ou até para a esposa, ou a esposa para o marido, ou para um amigo, ou para um subordinado, eu sempre olho primeiramente para dentro de mim, ou qualquer pessoa pode fazer isso, de antes de se dirigir a um filho de forma mais intempestiva, mais agressiva, olhar para dentro de si e perceber que movimento emocional está acontecendo. Que movimento emocional está acontecendo? E essa percepção só é dada quando nós nos disponibilizamos a olhar para dentro. É muito interessante uma frase do Jung, né, onde ele diz que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro acorda. Então, o que eu percebo em mim é que eu preciso acordar para a vida. Acordar para os movimentos emocionais internos que acontecem dentro de mim, de forma tal que eu me perceba antes das reações. De forma tal que eu perceba que por qual sentimento ou por qual movimento emocional eu estou sendo levado a dizer o que eu vou dizer, a fazer o que eu vou fazer, ou até mesmo a pensar o que eu estou pensando. Esse é um profundo exercício de contato interior. É um profundo exercício de autoconhecimento. Então, a energia que nós aplicamos na educação de um filho, o direcionamento, a energia, o tom de voz, ele tem a ver com aqueles conteúdos que eu tenho internalizados em mim, que estão presentes no meu inconsciente. E as situações que fazem aflorar esses sentimentos, geralmente, são as situações sistêmicas. Então, situações dentro do ambiente familiar, situações dentro do ambiente profissional, situações dentro de círculos de amizade. São situações, são ambientes sistêmicos, que trazem à tona crenças sistêmicas, que trazem à tona conteúdos sistêmicos. Vamos lá, o José de Vasconcelos está aqui, perguntando: não criar expectativa nas relações com outras pessoas é um caminho também para não ter frustrações? O que eu poderia dizer para você, José, é que é quase impossível não ter frustrações dentro da nossa experiência terrena, dentro da nossa experiência humana. Porque vamos voltar lá à primeira necessidade básica, né, que é ser ouvido na essência. Você pode imaginar, talvez você já tenha vivido, eu acredito que você já tenha vivido isso, como eu, e acho que todos já viveram, uma situação onde você precisa de um amigo, onde você precisa desabafar, e você tem um amigo no qual você confia. E aí, quando você chega para esse amigo e começa a contar daquele momento difícil que você está vivendo, na terceira ou quarta frase sua de desabafo, ele olha para você e fala: eu também.
e começa a falar dos problemas dele. E ele toma aquele tempo que você pediu para ele, para ser ouvido, ele toma para ele. E ele começa a falar dos problemas dele. E você se sente mais uma vez não ouvido na essência. Isso é extremamente frustrante. E eu convido vocês a avaliarem quantas vezes isso já aconteceu na vida de vocês. Eu estou falando de algo muito simples, de algo muito corriqueiro, mas que é simbológico, que mostra quantas frustrações nós viveremos ao longo da vida. Quantas frustrações nós vivemos como filhos, quantas frustrações nós vivemos como namorados, como marido e a esposa como esposa. Quantas frustrações nós vivemos como profissionais, como pais. Quantas coisas que nós prometemos que nunca faríamos e acabamos fazendo. E aí, quando nós percebemos que nós fazemos aquilo que nós dissemos e prometemos para nós que nós nunca faríamos, é o momento de nós nos darmos o direito de errar, de olhar para nós como humanos e usar aquele erro para se reinventar, para se renovar, para se refazer diante da proposta da vida. Então, José, não se frustrar nas relações humanas é quase que impossível. E o José continua aqui com mais uma pergunta, né? Como responder com amor a uma agressão? Essa é uma pergunta chave da existência. Eu estava outro dia assistindo a um vídeo, que eu costumo pesquisar vídeos, né, que relatam acontecimentos da vida de Jesus. E aí tem uma máxima cristã ensinada por Jesus que, para mim, é a resposta a essa sua pergunta, né? Porque que é o que Jesus ensina no Sermão da Montanha. Quando bateres na sua face direita, oferece também a esquerda. Isso é muito interessante. Vamos trazer essa palavra de Jesus para esse contexto psicológico e sistêmico que nós estamos falando. Veja bem, todas as experiências traumáticas paternas e maternas são como se você tivesse visto a sua face direita ser atingida. Só que você cresce. E esses conteúdos você tem a possibilidade de trabalhá-los. E vai chegar uma hora que seus pais, ou irmãos, ou familiares, pode chegar uma hora em que eles precisarão de você. E aí é o momento onde você pode oferecer a outra face. E quando Jesus disse oferecer a outra face, ele não estava dizendo de ficarmos à mercê de agressões. Ele estava dizendo de desenvolvermos uma capacidade tal de respondermos a uma agressão com uma boa compreensão. Então vamos lá. Um filho que cresceu, é adulto hoje e que ainda vive uma relação conflituosa com os pais, porque ele exige dos pais algo que ele julga não ter recebido. E não recebeu porque os pais não puderam dar. Porque se eles pudessem dar, com certeza eles teriam dado. E eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de estrutura emocional. Cada um só dá o que tem. Então, quando ele chega à fase adulta, ele se percebe como tendo sido agredido ao longo da vida, de alguma forma. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Ele não pôde ser, ele não teve o direito de ser ouvido, ele não sentiu-se pertencente, ele não sentiu-se notado. Então, nessa relação adulta com os pais, ele pode responder aquilo que ele considera como tendo sido agressões para ele. Ele tem a opção de praticar esse ensinamento cristão, que é dar a outra face. E é interessante porque dar a outra face nesse contexto é a capacidade de ser altruísta, de olhar para o outro na essência, de eu entregar para o outro aquilo que eu não recebi. O fato de eu não ter recebido não significa que eu não tenha.
Eu posso sim ter os conteúdos dentro de mim de uma forma nata, de uma forma em que a vida colocou através de mim, colocou em mim através das experiências traumáticas. Então, experiências difíceis diante da vida não existem somente para causar traumas. Experiências difíceis diante da vida existem também para consolidar conteúdos que trazem estruturação emocional, que trazem resiliência, que trazem inteligência emocional. E essa talvez seja a maior manifestação de inteligência emocional, a capacidade de responder a uma agressão com amor. Então, se eu não me senti amado pelos meus pais, e eu tive contato com esse conteúdo e ressignifiquei isso e percebi a proposta da vida, eu posso estar apto a entregar o amor que eu não recebi. E aí eu vou realizar a grande obra da existência em mim, que é a geração de uma sociedade emocionalmente mais equilibrada. Isso começa em mim quando eu entendo a proposta da vida. Vamos lá. Temos aqui uma pergunta do Silas Coelho. Quando os pais não têm esta percepção de mudança? Aí eu estou entendendo então, Silas, que você está falando dessa percepção da gente trazer uma nova postura diante daqueles aprendizados traumáticos. Caso não seja isso, eu peço que você traga mais detalhes aí da sua pergunta, né? Veja bem, quando a pessoa não tem essa percepção do que é que realmente está movendo as atitudes e as palavras dela, infelizmente, Silas, ela vai continuar sofrendo. Ela vai continuar sofrendo até que um dia ela desperte. E aí a gente percebe que o sofrimento ele não existe como um fim, ele existe como um meio. O sofrimento é parte integrante da existência humana. Ele é também um instrumento de aprendizagem diante da vida. Então, alguém que foge do contato com seus próprios conteúdos internos, que foge do contato com as suas dores, ele vai sofrer. Ele vai sofrer até o momento em que ele decidir encarar, em que ele decidir olhar para aquilo, em que ele decidir olhar para a vida com outros olhos. Então, o sofrimento, quando ele é colocado diante de uma pessoa, ele tem também um propósito. Ele tem um propósito de transformação. O sofrimento é como fogo. O fogo que transforma. O fogo que transforma uma estrutura velha, arcaica, em cinzas. O sofrimento faz isso. Ele faz a pessoa chegar num ponto tal em que tudo aquilo que ela acreditava, em que tudo aquilo que a sustentava, vira cinzas. Agora lembrem-se que das cinzas, muitas vezes, nascem as mais belas fênix. Então, essa história da mitologia em que conta que a fênix renasce das cinzas é a capacidade do ser humano de vivenciar um sofrimento no mais profundo da alma humana e se fazer novo após o sofrimento. Ou seja, de interpretar a proposta daquele sofrimento. Então, o sofrimento ele é um meio de aprendizagem, assim como o erro. E muitas vezes o sofrimento nasce do erro. E é muito interessante, porque o sofrimento é uma forma de olharmos para o erro como um instrumento de evolução, como um instrumento de aprimoramento. Então, tanto o erro quanto o sofrimento são duas faces da mesma moeda que se chama desenvolvimento humano. E aí é preciso que a gente olhe com carinho para esses conteúdos, para que a gente consiga perceber as propostas da vida. E aqui tem uma pergunta da Mariana. E quando os pais requerem que os filhos sejam os pais e cuidem deles? É interessante isso, né, Mariana? Porque tem pessoas que
desempenham o papel de pai e de mãe, mas sem ainda uma estrutura emocional suficientemente pronta para isso. E eu também não quero dizer que a pessoa deve esperar 30, 40 anos, 50 anos para ter uma estrutura emocional para depois ter filhos. A vida é uma aprendizagem contínua. A pessoa tem um filho e ela ainda não sabe ser pai, ela ainda não sabe ser mãe. Mas se ela souber estar disponível para a vida, essa é a grande proposta. É a proposta de aprender. E o detalhe é que nem todos estão disponíveis para a vida. E nem todos aprendem. Mas é interessante que, sistemicamente, muitas vezes um filho vem dotado de capacidade tal que suplanta o emocional dos pais. Que ele vem com uma resiliência, uma capacidade de ressignificação, uma capacidade de dar a outra face. E aí os pais vão aprender com ele. E é uma situação que ela pede um olhar muito especial. Mas geralmente filhos que vêm com essa proposta, eles já vêm com esse olhar especial. Eles vêm com um talento, uma quantidade de amor tal dentro deles, que a vida mesma reservou para eles, que é fruto de todo um caminhar evolutivo, que eles vieram para oferecer e não para tomar. Muitas vezes as pessoas são tão carentes que elas só vão encontrar um sentido para a vida nos seus próprios filhos. Às vezes existem lacunas tão profundas que os filhos trazem o preenchimento dessas lacunas. E a gente também observa isso nas gerações, nos sistemas familiares. Tem filhos que vêm com propostas de suprir os pais. E é muito interessante porque existe uma ordem sistêmica que não pode ser quebrada. Para que se mantenha o amor, essa ordem sistêmica não pode ser quebrada, que é a da hierarquia. Mas filhos que trazem essa proposta de forma saudável, que têm essa capacidade, essa resiliência, essa inteligência emocional, de forma que ele veio para suprir os pais, ele também consegue interpretar o sistema e se colocar no lugar de filho. Então é importante, quando um filho percebe que ele se torna a referência da casa, que um filho adulto se torna a referência de seus pais, é importante que ele faça também um trabalho para se manter no lugar de filho, para não tomar para si uma responsabilidade que não é sua, para auxiliar sim, para nutrir sim, para muitas vezes indicar o caminho, sim, mas não tomar para si um peso e uma responsabilidade que não é sua, porque senão isso pode causar uma desordem sistêmica. Então é importante porque muitas pessoas vieram para contribuir com a ordem. E tem alguns filhos que trazem essa proposta. E aí nós temos uma pergunta da Renata, perguntando: quando uma criança cresceu rejeitada e tem os pais como antimodelos por diversos motivos, ela pode reverter e resolver tecnicamente esse quadro sozinha? Olha, Renata, existe sempre a possibilidade da ressignificação. E a ressignificação não é um termo superficial. A ressignificação ela acontece no mais profundo do emocional de uma pessoa, quando ela entende a proposta da vida. E aí eu talvez não usasse esse termo resolver tecnicamente. Porque na verdade na existência humana existe pouca coisa que seja técnica. Na existência humana existe toda a manifestação de conteúdos emocionais. E isso em si não tem nada de técnico, ele tem tudo de mais profundo das vivências emocionais humanas. Então, a ressignificação é a capacidade que uma pessoa pode ter de reinterpretar, de dar uma nova roupagem. E isso equivale a dizer perceber sentido
propósito e significado na sua própria história. E é muito importante isso, quando uma pessoa entende sentido, propósito e significado na sua própria história, ela começa a se perceber de forma mais agradável, digamos assim, de forma mais ampla, de forma mais plena diante da vida. De forma onde ela consegue perceber que existe um sentido para a existência. Então, se ela cresceu rejeitada, existe a possibilidade daquela rejeição ter sido colocada como a nascente de uma capacidade de amar muito maior do que seus próprios pais. E aí ela veio para trazer um conteúdo substancial para aquele sistema. A rejeição ela é vivida de muitas formas. Existe a rejeição na presença. Muitas vezes a pessoa tem pai e mãe, mas se sente rejeitada. Não se sente aceita, não se sente parte daquela família, daquele sistema. Muitas vezes a rejeição acontece pela ausência. A pessoa às vezes não tem nem referência de quem foi sua mãe ou seu pai. Quantas crianças são abandonadas em frente a hospitais? Quantas crianças são abandonadas em latas de lixo? Quantas crianças são deixadas para adoção enquanto bebês em orfanatos? E crescem sem referência da sua origem biológica. Isso é também uma forma de se perceber rejeitado diante da vida. Porém, existe uma possibilidade da pessoa entender aquela dor, aquela proposta que a vida fez, de uma forma positiva, como sendo a nascente de um novo modelo, a nascente de um novo sistema. Eu costumo dizer, dentro da proposta do trabalho terapêutico, dos meus atendimentos, uma das bases do trabalho é: aonde está o veneno, sempre estará o antídoto. Isso equivale a dizer que na sua dor mais profunda está a solução de todas as demandas. Na sua carência mais profunda está a sua capacidade de amor. No seu medo mais profundo está a coragem que você precisa diante da vida. Tudo vai depender da forma como você olhar para isso. Vamos ver aqui mais participações. Vamos lá, tem aqui o José Francisco. Como evitar o vitimismo diante do sofrimento? E qual o perigo do vitimismo? Esse é um tema, José Francisco, que é um tema central aí no trabalho de autoconhecimento. Enquanto eu me perceber como vítima, para mim não há solução. Bert Hellinger, o criador da dinâmica das constelações familiares, constelações sistêmicas, ele falava isso. A vítima não tem solução. Né? A vítima, ela não tem movimento próprio. Por quê? Porque o lugar da vítima, ele é um lugar extremamente confortável, por mais incrível que isso possa parecer. Ele é um lugar extremamente confortável, porque ele não exige absolutamente nada da pessoa. Ele não exige nenhum movimento, porque todas as mazelas recaíram sobre ela. Ela não precisa fazer nada, porque a vida foi injusta com ela. Os pais foram injustos. Os pais que ela teve não deveriam ter sido aqueles, deveriam ter sido outros. As experiências que ela viveu não deveriam ter sido aquelas, deveriam ter sido outras. Enquanto eu perceber a minha história dessa forma, eu estarei sim no lugar de vítima. E eu posso sair do lugar de vítima para o lugar de agente. Quando eu me coloco no lugar de agente, eu começo a olhar para a minha história com uma nova dinâmica. A dinâmica do que eu posso fazer com isso. Foi assim que a vida chegou até mim. O que eu posso fazer com isso? E quando eu me faço essa pergunta, eu me coloco no lugar do agente, do
ator principal do filme da minha própria existência. A vítima é aquele ator que deveria ser o ator principal, mas na verdade ele contrata dublês. E o detalhe é que o filme da nossa vida não admite dublês. Nós teremos que fazer as cenas perigosas. E aí nós podemos entender linguagem simbólica, as cenas perigosas são lidar com os nossos próprios conteúdos internos, que muitas vezes são traumáticos. Então, não se colocar no lugar de vítima talvez seja uma das chaves para a gente poder olhar para a vida de uma forma nova, de uma forma diferente. A Ana Clara está me perguntando aqui se essas 4 necessidades foram trazidas por Jung. Não, Ana Clara. Essas 4 necessidades elas vêm de um outro conteúdo que é uma das bases do trabalho do self-coaching, né? E ela está presente, essas 4 necessidades, a gente percebe no estudo sistêmico que elas estão presentes. E a gente percebe também que no inconsciente humano essas necessidades estão presentes. Então, quando uma verdade existe, ela pode ser percebida por diversas vertentes. Ela pode ser percebida pela psicologia, ela pode ser percebida pela poesia, ela pode ser percebida pela filosofia, ela pode ser percebida por todas as áreas do conhecimento humano, porque ela é uma verdade. Então, não é do Jung esse conceito, mas ele é tão verdadeiro como se fosse. Bom, estamos chegando então, amigos. Aqui eu olhei e acredito que eu tenha respondido todas as perguntas e estamos chegando aqui ao final da nossa live de hoje, que foi essa reflexão que a gente fez a respeito dessas 4 necessidades básicas do ser humano. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído, tenha sido um conteúdo substancial para a gente poder fazer esse link entre todos os temas que nós trabalhamos até aqui, né? O tema lá do mito da caverna, o tema dos relacionamentos, né? Dos sentimentos, do mito da caverna, dos modelos paternos, dos modelos maternos, dos relacionamentos, e hoje chegamos às 4 necessidades básicas do ser humano. Eu espero que essa live tenha também contribuído para essa reflexão, para esse aprofundamento, e eu estou aqui à disposição de vocês para quem quiser tirar alguma dúvida, compartilhar alguma percepção, é só mandar mensagem. Vamos lá para algumas mensagens aqui, algumas percepções. O Fábio está dizendo que dizendo que a live foi top. Muito grato, amigo. Grato a você, Fábio, pela presença. A Renata dizendo muito bom, grata, contribuiu muito para a minha vida. E Rodrigo dando parabéns pela live. A Rosane dizendo muito bom ter vocês aqui também. José de Vasconcelos, muito grato. José de Vasconcelos lá da Paraíba, muito legal, tem gente do Brasil todo. A Nilza dando parabéns. Aqui a Sandra dando parabéns também. A Isa dizendo que sempre muito bom estar aqui compartilhando. O Dini dizendo também muito bom. Grato a vocês pela participação, pela presença, pelo prestígio. Espero estar contribuindo e aguardo vocês para me dizerem qual o próximo tema que vocês querem que eu fale, o tema que vocês querem que eu traga numa futura live, possivelmente na nossa próxima semana, na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Muito grato. E o Fábio também está dizendo aqui que está presente na nossa live a Mariana Barreto dos Estados Unidos. Querida Mariana, muito bom ter você com a gente aqui, tá? Renata dizendo que foi incrível, muito recheada de conhecimentos e sabedoria. Obrigado, Renata, obrigado a todos pela presença, um grande beijo, fiquem com Deus e sejam felizes. Grande abraço, tudo de bom. Muito grato a vocês por estarmos aqui e por termos compartilhado desse momento tão enriquecedor para todos. Grande beijo.
isso aí. Encerrar agora e depois você. Encerrar agora? É, encerrar agora.